Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 12 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises da quarta-feira, sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Time, aquelas três coisinhas bem simples que não custa nada, dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo, ajuda demais o nosso canal e eu tento todos os dias trazer um conteúdo da melhor qualidade para vocês. Posso contar com todo mundo? Muito obrigado, valeu. Bora lá, 6h30 da manhã no Japão, Copa do Imperador. Que é Copa, hein, galera? Muita atenção, Copa Taça Liga, às vezes o time não entra com aquela vontade toda, tá legal? Mesmo assim, Yokohama Marinos, que é um time de primeira divisão, que lidera o campeonato japonês, pega o Machida, que é um time de segunda divisão e também vem muito bem na primeira colocação. Obviamente que jogando em casa, um time de primeira divisão pegando um time de segunda divisão, Yokohama Marinos, sim, é favorito. Odd de 1,75, uma entrada mais conservadora, Yokohama Marinos, empate anula. Ao vivo, se o Yokohama estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. Outro mercado que pode ser interessante é mercado de gols. Geralmente, jogos do Yokohama, a gente tem um cenário forte para mais de 1,5 gols. Dos últimos 5 jogos, 5 de 5, e o Machida, como visitante na segunda divisão, dos últimos 5 jogos, mais de 1,5 gols, batendo também 5 de 5. Ou seja, mais de 1,5 gols, odd de 1,22, pega essa odd e monta numa dupla. Fechou? Bora lá, time, 7 da manhã, dando continuidade na Coreia do Sul, tem o jogo do Ulsan Hyundai contra a Incheon. Ulsan Hyundai, primeiro colocado, pega o Incheon, nona colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Race é o retrospecto da equipe. O Ulsan Hyundai em casa, 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gols, 5 de 5. Vai pegar o Incheon, que fora de casa empata bastante. 3 empates, 1 vitória, 1 derrota. Mercado de gols também vem forte, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Time, o Ulsan lidera a competição, joga em casa e tem um baita retrospecto. Odd de 1,60, Ulsan empate anula. Pega essa odd e monta numa dupla. Ulsan amassando o jogo ao vivo, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, alta probabilidade. Odd de 1,31, 1,30. Pega essa odd e monta no seu bilhetinho. Fechou? Bora lá, time, dando continuidade, 8h35 na China, tem o jogo do Shanghai Port contra o Hutri Towns. Shanghai Port que sacaneou a gente no final de semana e empatou com o Dalian Pro, último colocado. O que eu busco aqui com vocês? Provavelmente um jogo para gols, tá? O Shanghai Port em casa geralmente faz jogos movimentados, ó. Dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gols e ambas marcam. E o Hutri Towns, como visitante, também vem numa tocada bem forte para gols. Mais de 1,5 gols, 5 de 5. Ambas marcam 4 de 5. Ou seja, em pré-live uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,29, pega essa odd, monta numa dupla. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,75. Fechado? Bora lá, dando continuidade, 16h15 na Islândia, tem o jogo do Valor contra o Fylkir. Valor, vice-líder, pega o vice-lanterna Fylkir, tá legal? Puxando aqui a Race, o Valor em casa, dos 5 últimos jogos, empatou 2, perdeu 1, ganhou 2. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 4 de 5. Fylkir jogando como visitante, 5 jogos, nenhuma vitória. São 3 derrotas e 2 empates. Mercado de gols também vem forte. O mais de 1,5 gols bateu aqui em 4 de 5. E no histórico, o Valor tem aqui 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, geralmente levando a melhor sobre o Fylkir. Time, aqui eu tenho 2 alternativas, né? Buscar algo a favor do Valor, jogando em casa sim, é favorito, tá legal? A odd não é tão alta, odd de 1,32, 1,34, e mercado de gols também a gente tem que ficar esperto. Em pré-live, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, pega essa odd para compor no seu bilhete. Ao vivo, se o jogo começar em alta intensidade, fique esperto no over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Bora lá, time, vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana agora. Às 19 horas eu tenho o jogo do Patronato da Argentina,
que aliás é um time de segunda divisão por lá, enfrentando o Botafogo, que é um time de primeira divisão no Brasil e está na primeira colocação. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Se o Botafogo vai jogar com a equipe completa, até porque teve um jogo super difícil em Porto Alegre contra o Grêmio e vai agora para a Argentina. Se o Botafogo vier com o time completo ou próximo disso, sem dúvida alguma é favorito. Obviamente que jogando na Argentina eu não vou cravar a vitória seca. Aí eu vou de Botafogo, empate anula. Agora, presta atenção. Se o Botafogo jogar com uma equipe muito reserva, aí deixa para operar ao vivo, tá legal? Botafogo completo ou próximo disso, como eu falei, pegando um time de segunda divisão da Argentina, é favorito. Botafogo, empate anula. Vamos lá, time, dando continuidade na Copa Sul-Americana, 21 horas, Sporting Cristal do Peru contra o Emelec do Equador. Sporting Cristal em casa, geralmente mandando bem. Dos 5 últimos jogos ganhou 4, empatou 1, não perdeu nenhuma. Mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gols, 4 de 5. O Emelec como visitante oscila. 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. Mercado de gols eu também gosto. Mais de 1,5 gols, 4 de 5. Time, já vejo possíveis entradas aqui pra gente, tá legal? Gosto desse mais de 1,5 gols, odd de 1,29, de repente para montar numa dupla. E jogando em casa, o Sporting Cristal sim tem um leve favoritismo. Temos uma odd aqui de 2,20, Sporting Cristal empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para o Sporting Cristal, tá legal? Vou trazer para vocês a probabilidade de mercado de gols. Eu falei do mais de 1,5 gols, a gente tem 85% de chances disso acontecer. Outro mercado que eu gosto em jogos do Sporting Cristal são os escanteios, cantos. Ele tem uma média boa em casa, 6,9. O que significa isso? A gente pode tentar pegar uma Race 3 cantos, que é o quê? Se o Sporting Cristal fizer 3 cantos primeiro que o Emelec, é green na operação. E também a gente tem que ficar muito esperto no final do primeiro tempo. Se o jogo ainda estiver 0-0 ou o Sporting Cristal perdendo o jogo e indo para cima na pressão, tenta pegar o canto asiático, o canto limite. A gente tem 90% de chances de ver um escanteio no final do primeiro tempo. Agora, se o Sporting Cristal já estiver vencendo a partida, obviamente que você não faz essa entrada, tá legal? A média do Emelec com relação aos cantos é de 4,7. Mercado de cartões, o Juizão tem uma média de 4,5, Sporting Cristal 2,6, Emelec 2,7. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Time, antes de analisarmos aqui a Copa do Brasil, que provavelmente é a análise mais aguardada, a gente tem aqui 2 jogos na Noruega que podem ser bem interessantes, porém, são jogos de Copa. Jogo de Copa, um pouquinho mais de cuidado. Molde Sarpsborg, às 13 horas. Aqui eu vou de Molde empate anula, jogo para mais de 1,5 gols. E às 15 horas eu tenho o jogo do Vålerenga contra o Brann. Aqui também eu vou de Brann empate anula, jogo para mais de 1,5 gols, tá legal? Vamos lá, time. Agora sim, Copa do Brasil, 19 horas. Eu tenho o jogo do Grêmio contra o Bahia. Primeira partida em Salvador, 1-1. Agora o jogo é em Porto Alegre. Ganhar do Grêmio em Porto Alegre é bem difícil. O Botafogo ganhou no Campeonato Brasileiro, mas eu vou falar para vocês, hein? O Grêmio deu aquele amasso, quem não faz, toma. O Botafogo resistiu, foi lá e ganhou por 2-0. Mas, vamos ser justos, talvez aqui o Lucas Perry, que é o goleiro do Botafogo, foi o melhor em campo. Catou tudo e mais um pouco. Voltando para a análise. O Grêmio em casa, baita retrospecto, dos 5 últimos jogos ganhou 4. Perdeu apenas uma partida para o Botafogo. Mercado de gols vem muito forte. Mais de 1,5 gols, 5 de 5. E eu vou falar para vocês, segundo jogo de mata-mata, eu particularmente prefiro trabalhar para over gols. Jogo com mais de 1,5 gols. Por quê? Geralmente é uma partida, se sai um gol aqui 15, 20 minutos do primeiro tempo, a gente tem um clube, um time sendo eliminado. O que ele faz quando ele toma esse gol? Ele vai para cima, vai pro abafa. E aí quando isso acontece, de duas uma, ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque, tá legal? Então também vejo um forte cenário para mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhadinha na Race do Bahia, jogando fora de casa, empatou 3, perdeu 2, não ganhou nenhuma. Fora de casa, o Bahia não vem tão bem. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 3 de 5. Time, eu falei do mais de 1,5 gols, já vou trazer a odd para vocês, 1,27. Pega essa odd,
monta numa dupla. Jogando em casa, sim, o Grêmio é favorito. Uma entrada mais conservadora, até porque a gente tem uma odd de 1,50, 1,55, Grêmio empate anula, é uma possibilidade. Dá para pensar também na classificação do Grêmio. Eu acho que jogando em Porto Alegre, o Grêmio tem uma boa vantagem para se classificar. E ao vivo, se o Grêmio estiver amassando o time do Bahia, dá para pensar na vitória seca também. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 75%. Se alguém quiser trabalhar para menos de 3,5 gols, tem 80%, tá legal? Com relação aos cantos, são duas equipes que produzem muitos escanteios, o Grêmio 6,9 e o Bahia 6,9 também. Qual que é o desenho que eu vejo aqui desde o apito inicial? O juizão apitou, eu acredito que o Grêmio deve fazer um abafa inicial. Se o Grêmio faz isso, o que acontece se o gol não sai? Podem sair os escanteios. Então eu penso também numa race 3 cantos a favor do Grêmio, para o Grêmio fazer 3 escanteios primeiro que o time do Bahia. Com relação aos cartões, o Grêmio tem uma média de 2,1, o Bahia 2,6. É um jogo decisivo, o segundo jogo de mata-mata, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, para fechar aqui, Copa do Brasil, 21 horas, eu tenho o Atlético Paranaense, o Furacão, enfrentando o Flamengo. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, 2-1 para o Mengão Malvadão. Agora o jogo é na Arena da Baixada, casa do Furacão. E o Furacão, geralmente jogando lá, faz boas partidas, tá legal? Time, vamos lá. Jogos do Flamengo, geralmente eu já opero para mais de 1,5 gol, tá legal? É um time que joga de maneira muito ofensiva, Sampaoli no banco de reservas, e a gente tem muita qualidade técnica, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Pedro e outros jogadores de muita qualidade. E do outro lado, eu tenho um time que geralmente em casa faz boas partidas e está atrás do placar, e ainda conta com ele, Vitor Roque, o menino abençoado aqui do Atlético Paranaense. Veja um jogo em pré-live para gols. O Furacão vai precisar agredir. O time do Flamengo é um time que tem qualidade, pode tomar e também fazer gols. Ou seja, mais de 1,5 gol já vejo como uma tendência forte para essa partida. Odd de 1,37, pega essa odd, monta numa dupla. Se quiser esperar um pouquinho, 10, 15 minutos, se o gol ainda não saiu, essa odd vai subir e você faz a sua entrada ao vivo tentando pegar uma odd mais alta, tá legal? Vamos trazer aqui as probabilidades disso, né? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 80% de ocorrer. Com relação aos escanteios, o Furacão tem uma média de 5,8, o Flamengo 4,7. Cartões, Furacão 2,2, Flamengo 1,8. É jogo decisivo, segundo jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Esse confronto aqui já se repetiu por várias vezes. O bicho pega para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time! Hora do momento mais aguardado aqui do vídeo, hora do bilhetinho. Antes, recado bem importante. Vocês pediram e a gente vai segurar até o próximo final de semana essa baita promoção do Grupo VIP mensal Futebol por apenas R$19,90. Eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, chega junto. É um baita produto com diversos tipos de entrada. Vocês aprendem pra caramba, entendem os nossos métodos, tá legal? Num preço que cabe no seu bolso. Até o fim de semana, não marca bobeira, chega junto. Vamos aqui no bilhetinho na Betano, Betano sempre com odds maiores. Essas odds maiores no longo prazo dá uma baita diferença no bolso de vocês. Se você ainda não tem conta na Betano, eu vou deixar um link aqui embaixo. Se for conta nova, você ainda pega um bônus de até R$500, tá legal? Chega junto. Vamos lá. E que é a duplinha aqui? Uma dupla de Copa do Brasil. Grêmio e Bahia, eu vou buscar a qualificação do Grêmio. O Grêmio precisa passar de fase. E no jogo entre Furacão e Flamengo, eu vou buscar um handicap europeu mais 3 para o Flamengo. O que significa isso? O Flamengo pode perder até por 2 gols de diferença. Ele não pode perder por 3 ou mais gols de diferença. Handicap europeu. Para a partida ter mais de meio gol, ou seja, um golzinho no jogo, e para ambas equipes receberem um cartão. Se tudo isso acontecer, odd de 1,57. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se você chegou até aqui e não deu aquela curtida e fez aquele comentário,
vai tomar fumo no bilhete, hein? Ó, dá aquela curtida, faz aquele comentário que é green no bilhetinho. Chega junto, energia positiva, todo mundo se ajudando. Combinado? Conto com vocês. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!